Bem-vindo ao Podcarro Drops. Tudo o que você precisa saber sobre carro em 30 minutos. Hoje, com Rodrigo Tavares. Olá e sejam todos muito bem-vindos ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo. E no programa de hoje, como você já pôde perceber, trata-se de um Drops, o programa do Podcarro onde a gente só tem 30 minutos para te dizer tudo o que você precisa saber sobre o mundo automotivo. Geralmente era uma pegada um pouco mais diferente em relação à mesa redonda, às entrevistas, porque aqui é um pouco mais pensata, é um pouco mais cabeça, mas eu tenho certeza que se você já ouve o Podcarro há algum tempo, já sabe do que se trata, então não é nenhum bicho de 7 cabeças. Vem comigo que eu vou tentar te explicar tudo sobre o tema do título aí hoje pra você. Antes de mais nada, eu quero pedir encarecidamente duas coisinhas. Se você está ouvindo a gente no YouTube, primeiro, muito obrigado. Segundo, deixa o gostei. Se você quiser fazer um comentário, escreve aí embaixo, fala pra gente. Você gosta do programa, você quer sugerir alguma coisa? A gente está aqui para te escutar. Depois disso, siga a gente nas redes sociais, na @podcarro. Twitter, Instagram, Facebook, manda uma DM pra gente, segue a gente lá, a gente sempre avisa quando saem programas novos e a gente quer conversar com você que escuta a gente. Tem sempre um negócio novo, 2021 já começou no Podcarro e a gente vai trazer coisas novas pra vocês todo sábado às 11h30 da manhã. Bom, minha gente, vamos lá, que o tema de hoje ele é um pouco extenso, mas eu prometo que eu não vou me estender muito, afinal de contas 30 minutos é tudo que a gente tem. Vamos lá. Por que a gente está falando especificamente de desinformação? Primeiro, o conceito de desinformação, né? O que é isso? Quando a gente está falando de desinformação, a gente está falando do efeito de desinformar, ou seja, de dar uma informação falsa, às vezes no propósito de confundir ou de induzir ao erro. Mas às vezes a gente faz isso de uma maneira assim, sem perceber, talvez por desconhecimento ou até mesmo por não ter uma interpretação pura do que está acontecendo ali naquele fato, naquela notícia ou naquela situação. Mas, Rodrigo, por que raios você está falando de um termo sobre notícias num programa sobre carro? Bom, para quem não sabe, eu sou jornalista, eu estou me formando agora em jornalismo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, graças a Deus. E além de gostar muito do meu curso, eu gosto muito de estudar o que o jornalismo representa para as pessoas. Afinal de contas, querendo ou não, o Podcarro é um programa jornalístico sobre automóveis. Então a gente precisa trazer até vocês tudo que há de novo, tudo que há de discussão, tudo que há de interessante para levar para você aí no seu sábado a respeito do mundo sobre rodas, tá? E quando a gente está falando de desinformação no meio automotivo, a gente está falando de informações que, ao invés de chegarem no público em sua plenitude, ou seja, chegar até você te dando todas as informações que você precisa saber sobre tal assunto, ela chega truncada, ela chega faltando um pedaço, ela chega com um monte de achismo em cima dela. Então você, que é o consumidor final, que é o público, fica confuso, não entende o que está acontecendo e às vezes cria uma noção errada sobre os fatos que deveriam ter chegado a você da maneira pura, como eles aconteceram, porque a nossa tarefa, enquanto produtor de conteúdo, enquanto jornalista, enquanto comunicador, né, é passar até você a informação correta. Mas quando a gente está falando disso exatamente de carro, que eu sei que é isso que você veio ouvir hoje, a gente está falando sobre pessoas que às vezes não sabem exatamente o que estão falando, ou então leem uma coisa e não leem a história por completo. Então quer dizer, a informação ela chega até você faltando um pedaço, tá? Eu me deparei com uma coisa no Twitter, que é a rede social que eu uso muito. Inclusive, siga a gente no Podcarro lá, @podcarro, e a mim também no @THERTLima, não só ali, mas também em todas as outras redes, que é o seguinte: por se tratar de uma rede que eu uso muito, e quando eu digo muito, é muito mesmo, porque ela é mais dinâmica do que Facebook, Instagram e tal, e até porque o fluxo de informações no Twitter é muito mais rápido do que qualquer outra rede, eu sigo muitas páginas que falam de carro diariamente, sabe? Quatro Rodas, Auto Esporte, Car and Driver, a revista Evo Magazine na Inglaterra, que inclusive é muito boa, sabe? Eu sigo gente de tudo que é tipo, porque quando a gente gosta de carro, a gente lê sobre isso o tempo todo e a gente se alimenta desse tipo de coisa. É até por isso que você tá aqui hoje. E eu me esbarrei numa notícia, inclusive eu não vou citar quem fez o quê ou quem deixou de fazer, afinal de contas a gente preza aqui pela ética do jornalismo, que foi uma notícia que foi vinculada pela Quatro Rodas, tá? Que não é o ator em questão, mas faz parte do caso, que estava explicando que a Nissan e a Renault vão fechar suas fábricas no Brasil. Prestem atenção aos fatos. Elas vão fechar as suas fábricas no Brasil. E a manchete é o seguinte:
mais informações sobre o fechamento das fábricas de Renault e Nissan no Brasil. Tá? A manchete é isso. Única e tão somente isso. Aí quando você ouve essa informação, você pensa, poxa, a Renault e a Nissan vão fechar suas fábricas no Brasil, né? É uma coisa assim um tanto chocante, porque ela te pega de surpresa porque é uma notícia com um título impactante. Afinal de contas, todo mundo sabe que para você ganhar o seu leitor no jornalismo, você tem que ter um título impactante que vai fazer a pessoa ler aquele conteúdo. Só que ela também joga com um fato que é fazer você se sentir preocupado com o fechamento da fábrica. Afinal de contas, ela tem um título forte para você clicar no link e abrir a página. O que eles estão certos. Afinal de contas, você precisa vender a notícia. Você precisa pagar o site, pagar os jornalistas e tudo mais. Então você faz um título chamativo. Porém, o que acontece? Quando você clica na história para poder entender exatamente o que está acontecendo, que é o certo de você fazer, você não vê, por exemplo, uma pessoa compartilhou a notícia. Você não vê a pessoa discutindo o que foi exposto dentro da notícia, mas sim o que acontece na manchete. Para você que não sabe, a manchete é aquele título que compõe a notícia da sua propaganda. Não é exatamente o título dela, mas é aquilo que faz propaganda na notícia, é o chamariz. Tá? E quando você vê o chamariz na notícia, você vê que as pessoas estão discutindo ao redor da manchete, sem necessariamente clicar na notícia para ler. Aí você pensa, poxa, se a manchete ela foi feita para chamar a pessoa para participar do texto, para ler o texto, então ela não precisa ler. Ela precisa sim. Ela precisa ler e precisa ler mesmo. Porque como eu falei anteriormente, a manchete ela apenas está te convidando a ler. Você precisa ler a matéria para entender do que se trata, tá? E aí eu me peguei numa situação de ver as pessoas comentando sobre esse suposto fechamento das fábricas da Renault e da Nissan no Brasil. Aí você faz um tour pelos comentários e, sinceramente, eu fiquei um pouco assustado. Porque, assim, eu compreendo que muitas dessas pessoas, elas têm seus motivos para não confiar na mídia, que tem as suas desconfianças, que tem suas opiniões próprias, afinal de contas, todo mundo aqui tem cabeça, todo mundo é capaz de opinar por si próprio, tá? Mas quando você vê um tipo de coisa dessas acontecendo, pessoas discutindo ao redor da uma manchete e dando opiniões que não condizem com o que está na matéria, e porque eu digo isso não porque eu fui clicar na matéria para ler, mas é porque quando eu bati o olho nos comentários, eu vi que elas não tinham a ver com a matéria, e isso me deixou preocupado. Porque as pessoas estavam entendendo que as fábricas da Renault e Nissan iam fechar por completo no Brasil, sabe? E outra coisa que precisa ser dita sobre isso eu não preciso te lembrar, você sabe que nós estamos em um período de pandemia. Quando esse programa está sendo gravado no dia 26/3 de 2021, o Brasil está com uma média diária de mortes de mais de 3.600 pessoas. Eu não sei se você é muito bom com estatística, mas isso é um número gigante. É uma vergonha como esse país lida com a questão dos mortos na pandemia. E eu tenho certeza absoluta que talvez no futuro, quando você estiver ouvindo esse programa daqui a algum tempo, talvez esse número não seja tão chocante para você, porque provavelmente ele já aumentou. E eu preciso te lembrar que nós estamos vacinando a nossa população. A passos muito curtos, mas estamos. Então você consegue ter uma dimensão de que as coisas estão sérias. E eu peço com toda sinceridade ao que for que exista aí fora, que isso não piore. Mas infelizmente isso não cabe a mim. Eu faço a minha parte enquanto pessoa, fico dentro de casa, evito contato com o mundo externo e cuido dos meus pais e dos meus familiares do jeito que tem que ser. Mas infelizmente nem todo mundo faz isso. Mas pulando esse rasga-peito, vamos voltar para o assunto da notícia, tá? Quando você vai olhar outras notícias referentes a esse suposto fechamento, você lê coisas do gênero, e aqui eu vou citar 4 rodas na íntegra. Toyota é mais uma das montadoras a suspender fábricas no Brasil. ênfase no suspender. Instantes após o anúncio da Renault, a fabricante japonesa informou o fechamento temporário de fábricas em São Bernardo do Campo, Indaiatuba, Sorocaba e Porto Feliz, todas em São Paulo. Eu vou fazer só um apontamento nessa manchete, tá? Que inclusive está com um título de urgente, porque é uma notícia importante, é uma coisa séria que está sendo veiculado. A montadora suspendeu fábricas e informou um fechamento temporário. Quando você vê fechamento temporário,
você vê que não é para sempre. Ela não está fechando de maneira definitiva. E eu imagino que isso tenha causado uma certa confusão nas pessoas, e eu vou até dar um crédito aqui a elas, porque recentemente a Ford, e eu imagino que se você ainda não sabe disso, você deva voltar 2 programas do Pode Carro para trás, que a gente falou exatamente sobre isso, que é o programa explicando o fim da Ford no Brasil. Enquanto montadora, a Ford não deixou o Brasil como marca, ela deixou o Brasil como montadora. Agora ela só vende carros importados. E isso causou uma comoção enorme nas pessoas, porque eles pensaram que ia ser que nem a Mazda foi no Brasil. Pegou as malinhas e foi embora. Mas não foi isso que aconteceu. A Ford ainda existe. Assim como a Toyota ainda existe. Assim como a Renault, a Nissan e a Volkswagen, que suspenderam as suas fábricas em regimes temporários por causa da pandemia. Assim, quando você acompanha o que está acontecendo no Brasil e mundo afora, você sabe que o principal fator da pandemia é a contaminação por aglomeração. Então, se você trabalha numa fábrica, numa instituição, numa repartição, seja lá o que for, quanto maior o seu contato com outras pessoas, pior vai ser para o seu sistema imunológico evitar o contato com o vírus. Porque você pode estar de máscara, mas você vai passar sua mão no rosto. Você pode tirar sua máscara para tomar um cafezinho e a pessoa que está atrás de você dá um tossidão e você já era. O ar onde você está pode estar poluído e você não fazer a menor ideia disso. Então, tudo é perigoso. E num ambiente fabril, onde se produz um carro, onde se produz um motor, uma carroceria, você está em contato com pessoas o tempo todo. E eu imagino que na sua cabeça você tenha claramente a imagem de que uma fábrica é um ambiente gigante, com milhares de trabalhadores, sabe, divididos em seus enormes setores. Seja o setor de produção manual, seja os próprios donos das fábricas, a galera da TI, não importa. É um monte de gente trafegando num ambiente só. E não é ao ar livre, é um ambiente fechado. Então, o ambiente de propagação do vírus é gigante. E você está colocando a vida dessas pessoas em risco se você mantém uma produção. Então, é toda uma série de fatores que, somados à pandemia, impedem essas fábricas de funcionar. Aí você deve estar pensando, Rodrigo, isso é óbvio. Eu não assisto jornal, eu não vejo televisão, eu não compro jornal, eu não vejo televisão, mas eu sei que o vírus está aí fora, sabe? Só que o que acontece? Não é só o vírus. Eu preciso te lembrar de novo que a pandemia ela não está acontecendo apenas no lockdown da sua cidade ou nas medidas de restrição do seu município. Ela está acontecendo no mundo. E as fábricas precisam de ferramental para produzir os carros. Com ferramental é material, pneu, painel, plástico. E esse ferramental não está sendo produzido porque as empresas que fazem esses ferramentais que vão suprir as demandas das fábricas estão fechadas temporariamente, porque estão cuidando de seus funcionários. E elas estão cuidando de seus funcionários porque existe um vírus mortal aí fora. E se esse vírus mata seus funcionários, não existe produção, não existe venda, não existe produção de carros, e não existe você indo na concessionária ou indo num setor de usados no futuro para comprar o seu carro, porque ele não foi produzido. Porque as pessoas ficaram doentes ou vieram a falecer. Veja que cenário trágico. Eu sei que é uma coisa dura de ser dita, mas a verdade está aí fora. A verdade está na rua. E a desinformação, que é o simples fato de você cometer o erro de ler uma manchete e não ler a notícia e começar a interpretar tudo por causa de uma manchete com um título forte, que, claro, te chamou para aquilo ali, mas você não leu tudo, é muito perigoso. Porque você está passando essas informações para outros. Você, enquanto ser humano, tem todo o direito, e aqui eu não vou me meter na sua vida, afinal de contas, esse é um Hellis Podcast Automotivo. Eu não sou seu pai, nem sua mãe. Mas entenda o seguinte, quando você tem um alcance legal, eu digo isso em relação ao programa, em relação aos seus amigos, familiares, ou até mesmo a galera que te segue, você tem que ter um cuidado gigante com a informação que você passa para frente. Porque a informação, ela influencia outros. Ah, Rodrigo, mas eu não sou influencer. Amigo, todo mundo é influencer. Uns mais, outros menos. Por exemplo, eu tenho uma notícia aqui. A Chevrolet dá a louca e decide colocar airbags defeituosos em Celta e Classic. É uma mentira. Você sabe que a Chevrolet está fazendo recall desses carros, inclusive pedindo para os donos não dirigirem. Inclusive você, dono de Celta e Classic,
verifique se o seu carro está envolvido no recall, porque isso é muito importante. Eu estaria mentindo se eu dissesse, publicasse no meu Twitter, por exemplo, a Chevrolet está enganando o consumidor colocando airbags defeituosos em carros que já saíram de linha, sei lá. As pessoas acreditariam, porque eu tenho o potencial de dar essa informação, porque eu tenho um programa onde eu dou informações. Então as pessoas, querendo ou não, confiam nas coisas que eu falo. Ah, mas eu sou só uma página que fala de carro. Tudo bem. Você tem o seu direito de passar essa informação. Afinal de contas, nem tudo que a gente fala, que a gente faz, vai condizer com o próximo. Mas a gente tem que tomar cuidado o tempo todo. São tempos de internet, são tempos de redes sociais, onde tudo que a gente fala repercute, querendo ou não. Eu não estou colocando ninguém no calvário, isso aqui é um pedido amigável, na melhor das intenções, para vocês lerem as notícias. Lerem sempre as notícias. Ah, mas o site é pago. Amigo, 2021. Você sabe que existem N maneiras de ler as notícias. Ah, esse site não está falando, mas existem outros que falam. Ah, mas esses sites aqui, nenhum deles está falando. Não é por nada não, mas tem um programa todo sábado que fala sobre isso. Né? Eu não vou dizer qual, talvez você já conheça, mas a gente está aqui para te informar. Ah, mas não vai ter programa esse sábado. Vá nas nossas redes sociais, converse conosco. Procure uma pessoa que faz parte desse meio. Jornalistas têm como função informar. A gente tem a obrigação de contar a vocês a verdade. Doa ela quem doer. Concorde você ou não. Porque a verdade dos fatos é uma coisa que a gente tem que prezar. Sabe? E isso é muito perigoso. Então, minha gente, leiam as manchetes. É perigoso demais passar informações desencontradas para o público. Porque a má interpretação é uma coisa que o Brasil não consegue se livrar. Porque tem uma educação muito fraca, porque tem governantes que não estão nem aí para isso, porque tem empresas que sabem que a gente não vai ler tudo e vão colocar a gente à louca só porque a gente não conseguiu interpretar o que eles estão falando. E eles ganham em cima da gente. Então, minha gente, cuidado. Prestem atenção, leiam, debatam e, acima de tudo, não criem notícias falsas. Porque essa é a pior atitude que você pode ter. E eu não vou entrar nem no mérito político, no mérito social, no meio automotivo mesmo, sabe? Pessoas que, por exemplo, prezam um lado só da moeda quando você fala de carro, por exemplo. Isso eu vejo o tempo todo. Não é só com as pessoas no Twitter, no Instagram, é em conversa com amigos, é em conversa com familiares. Elas não respeitam a opinião alheia. E quando você passa uma informação truncada para os outros, isso também é desinformação. Isso também é perigoso, sabe? A gente tem que entender o seguinte, tá? E agora eu vou tentar voltar um pouco para a questão da pandemia e das fábricas fechando. Elas estão fechando porque estão cuidando de seus funcionários, isso já ficou claro. E que a gente pode sim esperar um período um pouco complicado disso tudo. Porque as fábricas vão segurar as produções, os carros vão ficar presos nos pátios por algum tempo. A gente está falando de agora 2 semanas de vários lugares com concessionárias fechadas, com fábricas fechadas. Então ocorrerão atrasos na produção. Por exemplo, o novo Corolla Cross, pra galera que gosta de SUV. Imagino que não seja a galera do programa, mas mesmo assim. Acabou de ser lançado, vai atrasar a produção. Vai ter carro que vai ser lançado agora no segundo semestre que vai atrasar a produção também. Eu imagino que esses pequenos momentos de lockdown vão acontecer no futuro. Então, é muito provável que isso que isso se repita. Então a gente tem que estar preparado. É ficar prestando atenção em mercado, vendo que o mercado de usados está aquecidíssimo no momento, porque está tudo caro, a gasolina não está baixando, o governo não está se mexendo, né? A gente está vendo tudo o que está acontecendo, a gente sente na pele, a gente vai no posto e chora. Se você quiser ouvir mais sobre isso, tem um outro programa falando só sobre diesel. O diesel, que é o combustível mais barato do país, está ao olho da cara. Isso é absurdo, sabe? A gente vai ficar sem carro? Não. Porque as fábricas vão voltar em algum momento, porque elas não vão perder os seus ritmos de produção, porque isso custa dinheiro. As pessoas vão perder seus empregos? Eu gostaria muito de dizer que não. Mas na atual conjuntura econômica e da maneira como a pandemia está afetando as fábricas, o máximo que a gente pode esperar é que elas não percam suas vagas de emprego, que as pessoas não percam suas vagas de emprego por causa da pandemia. Que elas possam regressar ao trabalho quando toda a poeira baixar. E esse é o nosso desejo sincero. Porque
É muito zoado você perder o seu emprego em período de pandemia, tendo uma família para sustentar, uma vida para gerir, entendeu? Então é muito complicado. Então, de novo, cuidado quando forem ler as coisas, cuidado quando forem analisar a questão da pandemia, do mundo automotivo de uma maneira fria. Dizendo que, sei lá, o Brasil vai virar uma Cuba porque uma fábrica fechou para poupar a vida dos seus funcionários. A gente está falando, não é só de economia quando está falando de pandemia. Economia funciona se a pessoa tiver saúde. Então a saúde vem em primeiro lugar. Eu não vou levantar uma bandeira hippie e falar, não, dane-se o capitalismo, não sei o quê. Não, calma. A gente tem que ter noção de que a economia anda quando se tem saúde. Se você tiver os dois, ótimo. A gente está trabalhando para ter os dois. Então, gente, vamos ter calma. Tá? O Brasil não vai explodir. Pode ser que as fábricas deixem o Brasil eventualmente? Sim. E se isso acontecer, o Brasil vai acabar? Não. Vamos continuar observando tudo. Sabe? Pode vir uma coisa boa. O Brasil não vai explodir, não vai descer pelo ralo, igual as pessoas estão pensando. Tenham calma. O Brasil está vivendo um período trágico. Não existe outra expressão. É trágico. Existem muitas coisas na frente de... a fábrica vai fechar. O Brasil vai virar uma Cuba. Minha gente, pelo amor de Deus. As questões mais sérias. Tem gente morrendo. Tá? Usa a cabeça que Deus te deu. Ou seja lá, o que for que você acredite. É uma questão muito séria. Pessoas que alimentam esse tipo de pensamento, de desinformação, de questão unilateral das coisas, são pessoas que, por exemplo, causam distanciamento do mundo automotivo para pessoas que estão de fora. O que eu quero dizer com isso? Geralmente pessoas assim alimentam aquelas rixas desnecessárias, falando que Up TSI não presta. Tudo bem, não é esportivo, mas falam que o carro não presta, que Opala é tudo porcaria, que Dodge é uma lata velha que consome muito combustível, não serve pra nada. Consome muito combustível de fato. Mas, cara, não existe nada podre nesses carros. Eles têm suas características. Maré explode se você não cuidar. Up TSI não é esportivo, mas tem gente que acha e tá tudo bem. Opala não é um carro, nossa senhora, um esportivo, um muscle car. Mas, cara, tem o seu culto, a galera gosta. Eu pessoalmente adoro Opala, sabe? Sei que na atual conjuntura, pra mim, é impossível ter um por causa de combustível. Mas tem gente que tem. E a galera que tem Opala aí fora, meus parabéns. Vocês são nossos heróis, nossas heroínas. Porque, sinceramente, com a gasolina no Rio de Janeiro custando R$6 a comum, eu não teria coragem. Sabe? Meus parabéns. A galera que fica falando mal, por exemplo, de Gol, que é uma coisa que é muito querida pra mim, afinal de contas, eu amo de paixão o meu Golzinho. Cara, beleza. Fala aí. Mas não fica passando esse conhecimento tóxico pros outros. Porque tudo bem, você vai encontrar pessoas que concordam com você, mas você tá fazendo pessoas que não conhecem o carro a detestarem ele. Por causa da sua visão unilateral. Provavelmente a pessoa ela tem uma rixa com uma pessoa que gosta de Gol. Ela nunca andou num Gol. Ou se andou, teve uma experiência terrível. Você tem todo o direito de odiar. Mas não faça do terreno que você odeia uma coisa que o ódio tem que ser perpetuado para os próximos. É isso que estraga a comunidade automotiva. É isso que impede, por exemplo, a adição de mulheres no meio, que é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente. É uma coisa que impede pessoas que não gostam que por enquanto não entendem como o carro funciona, a começar a gostar. Porque eles veem um ambiente que é um monte de gente falando lixo sobre carro e que não tem oportunidade nenhuma de participar. E isso é uma coisa que muito me entristece. Não digo isso enquanto comunicador, enquanto nada, enquanto pessoa que gosta de carro, sabe? Eu tento ao máximo passar o pouco conhecimento que eu tenho sobre carro para pessoas que não gostam, na esperança de trazê-las para o meio. Se elas não quiserem, ótimo. Se elas quiserem, nossa, que maravilha. Venha, faça parte. A nossa função é convidar as pessoas a participar por meio de bom senso. Eu vou fazer amigos, sim, falando que Up TSI não é esportivo. Mas, ao mesmo tempo, eu vou procurar entender o porquê que as pessoas falam isso. O que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, sabe? As pessoas têm que saber medir as coisas. Elas se agarram na desinformação porque é como se fosse um cobertor quentinho. Aquela informação ali é agradável, não é questionável, e toda e qualquer pessoa que tentar tirar essa informação de você para te mostrar a verdade, você vai defender a sua verdade a unhas e dentes
e vai ganhar a inimizade dessa pessoa. Imagina que ambiente terrível seria você ter uma opinião automotiva, seja ela qual for, e não poder debater ela de maneira educada, de maneira decente. E é isso que me deixa completamente destruído. É você não poder ter uma conversa decente sobre carro com as pessoas. Ah, porque maré é bomba. Ai, porque todo Chevette entra água. Amigo, tudo bem. Nós, de novo, a mesma coisa que eu falei no último bloco. A gente não é pai de ninguém. A gente passa a informação na melhor das expectativas de que a pessoa entenda. Assim como também as nossas verdades não são as verdades divinas. É importante salientar. Não é porque, por exemplo, tem um Up TSI em casa, então eu vou defender o Up com unhas e dentes, é o melhor carro do mundo, dá pau em um Bugatti Veyron. Não! Não é um carro confortável. É um carro que sacoleja bastante. É um carro que eu acho apertado. Tudo bem, eu não sou um cara pequeno, mas pelo amor de Deus, sabe? É um carro que custa muito. Pelo que oferece, pelo que tudo que custa no Brasil hoje custa muito caro, o Up não é exceção. Mas é um carro legal. É um carro que acelera bacana. É um carro com uma caixa de marcha sensacional. É um carro que a galera faz remap aí e fica doidão, porque o carro anda pra caramba. O carro original já anda muito. Tudo bem, tem a galera que exagera muito, né? Vi de alguns Ups azuis por aí. Mas, cara, deixa eles pra lá. Procure saber o que há de bom nessas tribos. Toda tribo automotiva tem uma coisa boa pra oferecer, exceto aquelas que, sinceramente, se esforçam pelo contrário. E elas são muitas por aí. E no futuro eu quero até falar sobre isso no programa, mas não sozinho, pra não ficar tão monólogo igual tá isso aqui. Só que essas pessoas não conseguem curtir a cena automotiva porque as pessoas que não gostam de carro não conseguem curtir a cena automotiva por causa desses comentários escrotos. A expressão é essa. São pessoas cuja única diversão é destruir a diversão do próximo. Aí você pensa, pô, isso não tem nada a ver com desinformação. Tem sim, amigo. Tem sim, minha amiga. Com certeza tem. Porque a pessoa ela não é escolada o suficiente na questão para entender que carro não é só o que ela pensa. Se fosse isso, todos nós estaríamos andando numa geladeira branca, num freezer, porque todo mundo ia ter o mesmo carro, a mesma sensação e ninguém ia falar nada. É a mesma coisa, é só um freezer. Gente, vamos usar bom senso. Eu sei que você que escuta o programa, e isso eu digo com toda sinceridade, sabe exatamente o que é isso. Afinal de contas, você veio parar aqui por alguma razão. Eu sei que você pensa, eu sei que você tem suas opiniões, eu sei que você acha que Up não é esportivo, que Fit tem que ser batido mesmo, e que maré é bomba. Beleza. Mas entenda o seguinte. Existem pessoas que discordam de você. Existem pessoas que gostam desses carros e os defenderão. Mas eu aposto que essas pessoas também vão ser capazes de conversar com você. De procurar entender o porquê que você não gosta. Elas vão mostrar seu lado. Se você não concorda, ok. Aprenda alguma coisa. Você só aprende conversando, trocando informações. Não desinformação, não notícias falsas, não achismos, não opiniões unilaterais. Carro é comunidade, é aprendizado, é o tempo todo. Você não vai se ver livre de carro nunca na sua vida enquanto você gostar do assunto. Eu falo isso por experiência própria porque não tem um santo dia na minha vida que eu não estude algo sobre carro. Por menos que eu queira. Porque eu já sigo tantas coisas ao redor dessas redes sociais sobre carro que não tem um dia que eu não aprenda um troço novo. E eu acho ótimo. Porque eu não só posso trazer esse conhecimento para vocês, como eu também posso interagir com outras pessoas. Assim como eu sou eternamente grato às pessoas que eu conheci por causa do programa e às que eu ainda vou conhecer. Porque elas me ensinaram que carro é isso. É você dividir as informações. E passar as informações corretas. E isso é o nosso dever enquanto podcast automotivo, enquanto podcarro. Né? Eu acho que foi assim, uma conversa um pouco grande. Eu falei sem parar, não sei nem quanto tempo a gente está aqui mais. Mas assim, eu vou recapitular para você não achar que foi um rasga-peito de 20 e tantos minutos. Compreenda o seguinte, nem todo mundo vai acertar de primeira. Isso é óbvio. Mas, quando você estiver lendo uma notícia, procure entender que a manchete é uma coisa, a notícia é outra. A notícia não está na manchete, a manchete é só um chamariz. É tipo alguém falar, oi, psiu, ei, ou, vem ler aqui o que eu escrevi, por favor. É isso.
E eu sei que não vai ter jornal nenhum na face da Terra que vai te dizer isso que eu falei agora. Só que é bom você saber, porque a notícia não tá ali naquela manchete. É que nem aquela... Quando você vai na banca de jornal na rua, você vê aquele aquele senhorzinho parado na banca, olhando o jornal do lado de fora da banca sem comprar. É só ler a manchete. E essa desinformação que o jornal gera, que a pessoa que leu e não entendeu gera, e a pessoa que segue a pessoa que não leu e entendeu que leu o jornal, gera mais ainda. Então, vira uma bola de neve. E a bola de neve vira uma fake news, vira uma desinformação. E é isso que a gente está aqui para evitar. A gente, enquanto programa, está tentando fazer o máximo possível para trazer as informações até você de maneira clara e de maneira que você possa debater. Afinal de contas, isso aqui não é uma conversa onde eu falo e você escuta. Você pode falar com a gente nas nossas redes sociais, no Pode Carro. Você não concorda com alguma coisa e quer ter uma conversa um pouco maior? Não tem problema. podcarro@gmail.com. Manda seu e-mail pra gente conversa. A gente pode demorar, porque assim, ler DM e ler e-mail com um monte de trabalho de faculdade pra fazer é complicado, mas a gente faz o que pode. A gente tá aqui pra conversar com você. Porque quem faz o programa não sou eu que faço e edito, é você que escuta. Então é nessa trocação de informações que a gente conversa. Beleza? Eu espero que tenha ficado claro o meu ponto de vista. Se você não concordou, você tem o seu direito. Conversemos. Conte pra gente o que você acha. Se você concorda, se você discorda. A gente tá aqui pra conversar. Porque o princípio da informação é esse. Ela tem que ser dialogada, mas da maneira certa. Não é você simplesmente jogar a notícia mal interpretada e esperar que todo mundo concorde com você. Isso é errado. A informação, ela tem que ser debatida sempre. Custe o que custar. Porque não é só o princípio do jornalismo, é o princípio da comunicação. E aqui a gente leva a comunicação na ponta da língua, a sério. Beleza então, minha gente? Obrigado de verdade pela sua audiência. Obrigado por escutar todo esse Drops. A gente vai voltar mais pra frente para discutir outras questões. Aguardem os próximos programas do Pode Carro. Eles virão melhores do que nunca. Eu prometo. E se eu por acaso ficar devendo, você pode cobrar a gente nas redes sociais. É super tranquilo. Falou então? Obrigadão, galera. Até o próximo sábado e até mais. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Pode Carro Drops. Um quadro do Pode Carro, seu podcast automotivo de baixo orçamento. Disponível sempre no seu agregador de podcasts favorito.